Olá, passamos a apresentar o DOC 7 Bloco do Boi, com a narrativa do grande responsável pela criação do bloco, Paulo Henrique, carinhosamente conhecido como Paulinho do Boi. Você agora vai se emocionar com a história do movimento popular que mudou a realidade do Carnaval de Sete Lagoas. O Bloco do Boi ele foi fundado em 2002. Uma reunião a gente via, devido ao carnaval de rua da cidade, que tinha acabado, aquele carnaval com as manifestações dos artistas da cidade. Esse carnaval ele se perdeu em 1990, quer dizer, foi o último desfile das escolas de samba, dos blocos carnavalescos. Eu participei da escola de samba Imperatriz Catarinense, toquei tamborim, na década de 80, eu ainda era muito novo, e de repente esse carnaval acabou na década de 90. Houve uma invasão de trios elétricos na cidade. O poder público ele resolveu investir um pouco mais nesse carnaval de trio elétrico. Parece que era mais fácil para o poder público. Então as fantasias, o povo com as fantasias, se perdeu, todos se perderam nessa época. Então, em 2002, eu tinha uma lembrança assim, muito boa do Bloco do Pingo, lá do bairro São Geraldo. O Bloco do Pingo saía com um boi da manta, e até atrás desse bloco saía um capeta, e era muito legal ver tudo isso. E eu lembrei disso, e na roça, lá em Pindaíbas, perto de Equitibá, tinha um boi. Eu busquei esse boi lá e peguei a história do boi com Dona Elza e fiz uma proposta para Dionei Teixeira, para a gente reunir a fanfarra do Colégio Estadual Mauri de Jesus Peixoto. Na época, Dionei era o ritmista da fanfarra, ele que era o diretor lá da fanfarra. E conversei até com o Soélio, da banda de música União dos Artistas na época. O Soélio mandou um músico pra gente, reuniu uns meninos da banda de música de Prudente Moraes. Enfim, a gente foi fazer uma releitura das marchinhas de carnaval e resolvemos colocar esse bloco na rua. E ficou sendo o Bloco Boi da Manta. O mestre bonequeiro nos emprestou uns bonecos na época para a gente poder desfilar e fomos para a rua. Já no carnaval de 2003, nós nos reunimos em novembro de 2002, começamos então um trabalho com os adolescentes de ensiná-los as marchinhas carnavalescas, e quando foi em 2003, em fevereiro de 2003, a gente colocou um bloco na rua. A proposta era resgatar esse carnaval de rua da cidade, e foi muito legal. Só que quando chegamos à rua, a gente foi abraçado por uma série de pessoas muito apaixonadas por esse carnaval, porque estava tudo tinha acabado. Só que a gente conseguiu mexer com a memória emotiva dessas pessoas, e as pessoas choravam, abraçavam a gente. E aí veio a cobertura da imprensa, uma cobertura muito grande da imprensa. A imprensa falou muito desse carnaval, e a gente foi uma agradável surpresa. Então começamos a partir daí a raciocinar um pouco mais em cima desse fazer carnavalesco, essa responsabilidade que nós abraçamos e que nos abraçou, essa reciprocidade. E a gente viu que ali era o início de um casamento maravilhoso. Dionei Teixeira entregando aqui a camisa. Então, uma salva de palmas, gente. Esse pessoal fez o carnaval na década de 70, 80. Animando aí o imaginário infantil. Era o Bloco do Pingo. E nosso muito obrigado a essa família maravilhosa.
Obrigada, Paulinho, que foi o único que lembrou do Pingo. E agradecemos a todos vocês, mas o Paulinho em especial, porque ele é nota 1000. Obrigado, dona Olga, dona Daci. Receba aí um samba de homenagem ao Pingo. Vamos lá! Vamos cair no samba! Resolvemos então tornar isso um ponto de partida para o resgate dos valores sociais do nosso povo. E aí ficou sendo o bloco. Já em 2004, quando a gente saiu, em 2004, aí já iniciou aí um processo de apoio do poder público. A gente começou a mobilizar um número maior de pessoas, né, e descobrimos então uma vocação do Bloco Boi da Manta, que é uma vocação infantil, né? E aí a pesquisa foi mais aprofundada. Eu lembro que eu era menino, a gente saía correndo atrás do Boi da Manta, do Pingo, né? E o Boi do Pingo, ele tinha uma luz no olho, era muito engraçado. E a gente morria de medo do Boi do Pingo. O Boi do Pingo era servido, por exemplo, pela minha mãe, era servido para pôr limite na gente. Então falava que o Boi do Pingo pegava só menino que fazia xixi na cama. E a gente corria do Pingo. Atrás do Boi do Pingo ainda ia o capeta do Juca, né? O Juca da Gamela, ele vestia de capeta. E eu lembro que a gente passava na porta da casa do Juca, eu morava no bairro Vaz, a gente cutucava e falava baixinho: ó, aí que mora o capeta. Então a gente morria de medo do capeta do Pingo. Como a gente descobriu em 2004 que a vocação era infantil, nós resolvemos buscar essa história de volta, né? Do Pingo, do boi, essa relação do boi com as crianças da cidade. Fomos muito felizes. Foi muito felizes. Muita gente atrás do bloco, muita criança. E a gente aí começou a pensar nesse processo do fazer carnavalesco de uma maneira mais responsável em relação à proposta que iríamos trazer para essa criança. Como vamos manter essa criança que estava nos seguindo em 2004, como a gente iria fazer para manter essa criança, né, ao longo da vida dela com a gente. Então resolvemos instituir um slogan no bloco, né, que ficou sendo Carnaval sem drogas, sem violência, usando como ferramenta a cultura do povo para uma afirmação, né, para lutar, uma luta contra os valores distorcidos, quer dizer, valores humanos mesmo. Todo ano a gente se propôs, a partir de 2004 nós nos propusemos todo ano levar esse slogan para a rua, falar desse carnaval sem drogas, sem violência. E fomos muito felizes, as crianças absorveram isso, tivemos apoio de conselhos, né, de comerciantes locais, foi muito legal, muito bacana. E em 2005 então a coisa cresceu muito mais do que a gente pensava. Essa vocação infantil ficou muito aflorada, então o poder público começou, nós conseguimos
despertar o interesse do poder público, né, da política local, para o fazimento de uma política cultural adequada a essa proposta carnavalesca. E começamos então a militar em relação a uma política cultural, quer dizer, despertar no cidadão que estava nos vendo na rua o interesse pelo fazer carnavalesco, pela cultura local através do fazer carnavalesco. E isso foi muito legal, né? Conseguimos, saímos lá fora, foi uma batalha, o agente político nos procurou, e a gente estava muito desacreditado nos agentes políticos, né? Mas ele nos procurou e a gente falou, é agora ou nunca. E conseguimos então trazer os outros blocos, os blocos antigos de Sete Lagoas, para este fazer carnavalesco. Nós passamos a seguir essas pessoas apaixonadas com o carnaval antigo. E foi muito legal, gente, né, que abraçou. Então esse político veio, nos ofereceu a ajuda, o apoio, e nós fomos atrás então dessas pessoas antigas da cidade, perguntar a elas sobre esse fazer carnavalesco e oferecer a elas o nosso apoio. E conseguimos. Eles compraram instrumentos, eles foram para a rua, foi o bloco do Sujo com Betinho, o bloco Boca Louca com Vavá na época, o bloco Piratas do Samba, Império Verde e Branco, e fomos para a rua então com 5 blocos. E para nós do Boi da Manta foi uma agradável surpresa, porque eles na rua, com aquela cadência antiga, com botijão de gás, foi maravilhoso. Então nós ficamos nós nos sentimos muito realizados em 2005.